bem. Estamos de volta com a doutora Camila Campos, endocrinologista aqui da nossa cidade. Médica competente, especializada e que está conosco esta noite, esse privilégio para todos nós. Doutora Camila, nós estamos falando diabetes infanto-juvenil tipo 1. Nós sabemos o quanto ela é perigosa, como toda diabetes é perigosa. Mas vamos continuar. E o tratamento? Então, a partir do momento que o pâncreas... Existe, assim, só interrompendo um pouquinho, existe diferenças de gravidade de paciente para paciente no tipo de diabetes tipo 1 ou não? Tem, Que né? o tratamento muitas vezes tem que alterar, modificar? Bom, a partir do momento que o paciente tem um diabetes tipo 1, que ele tem uma falência pancreática, que o pâncreas perdeu a capacidade de secretar insulina, esse paciente será tratado com insulinoterapia. Então, ele é um paciente candidato ao que a gente chama de MDDI, que seria múltiplas doses diárias de insulina. Então, alguns estudos já comprovaram que esse paciente ele tem que usar insulina e ele tem que usar insulina várias vezes ao dia, né? Então, aquele esquema antigo de usar insulina 2 vezes ao dia para o paciente diabético tipo 1 não é efetivo, né? Então ele tem que usar uma insulina basal que controla a glicemia ao longo do dia e ele tem que usar insulina a cada refeição, que a gente chama de insulina prandial. Quando a gente come, a nossa glicose sobe. Quem tem um pâncreas que funciona normal, a partir do momento que a glicose sobe, a insulina sobe para controlar essa glicose. Se o pâncreas entrou em falência, a gente tem que repor insulina no momento dessa refeição para ele não ficar com os níveis de glicemia muito altos. A doutora explicou muito bem. Para que vocês entendam, nós estamos repondo a insulina porque o pâncreas não produz. Exatamente. Não é mesmo? É um paciente que entrou em falência pancreática. Então, ele perdeu a capacidade de secretar insulina, a gente vai ter que substituir essa capacidade que o pâncreas perdeu. A gente hoje em dia tem várias insulinas, excelentes insulinas, né? Evoluímos bastante desde a criação da insulina equina, né? Passando então para insulinas humanas, e hoje a gente tem os análogos de insulina, que são insulinas de ação mais rápida, são insulinas mais seguras, que causam menos hipoglicemia para o paciente, né? Então a gente avançou bastante nos últimos anos em tratamento. É muito importante da insulina, né? O quanto evoluiu, né? Muito, né? Então, antigamente a gente tinha uma insulina que causava alteração na pele, né? Fazia uma irritação, né? A gente não sabia muito o mecanismo de ação, quanto tempo ela durava, de paciente para paciente oscilava muito, né? Eu tinha uma insulina que num paciente durava 2 horas, no outro já não durava tanto. Hoje em dia, com essas insulinas mais modernas, a ação da insulina é muito mais previsível, né? Então, a gente conseguiu trazer muito mais segurança para esses pacientes. Na sua experiência, muito importante essa orientação neste momento, na sua experiência, diabetes infanto-juvenil, nós sabemos das suas complicações, o risco que existe. Qual é o conselho que daria para um paciente? O que ele deve fazer no seu dia a dia? Lógico, dependendo de cada paciente, mas no seu dia a dia, quais são os cuidados que ele deve ter? Um paciente, principalmente uma criança, né? É multifatorial, né? Eu acho que a gente tem que cuidar da alimentação. Eu falo que o tratamento ele é um tripé, é dieta, atividade física e insulina. Não adianta o paciente usar a melhor insulina se ele tem uma alimentação muito irregular, né? Não adianta ele querer controlar um diabetes tipo 1 só com dieta, ele precisa da insulina. Então ele tem que manter esse tripé muito bem ajustado entre a alimentação, a atividade física e o uso adequado da insulinoterapia, né? Não omitir as doses de insulina. Quando a gente fala de criança, a gente precisa muito do auxílio dos pais, e conforme essa criança vai crescendo e vai evoluindo, ela vai ter que adquirir autonomia no tratamento dela, né? Então, é responsabilidade e um cuidado constante. A gente fala de uma doença crônica, às vezes muito impactante, quando a gente dá um diagnóstico desse para o paciente e para a família.
mas passado aquele momento inicial do susto, a gente precisa de cuidado, né, para a gente conseguir manter esse paciente bem controlado ao longo de toda a vida. É um paciente que vai desenvolver diabetes muitas vezes muito precoce, né? Então ele vai viver muito tempo com diabetes, consequentemente ele pode vir a desenvolver complicações crônicas dessa doença. Então a gente quer que ele mantenha o melhor controle a maior parte do tempo. Nas 24 horas, em média, qual é a dose que o paciente, lógico, dependendo da idade de cada um, quantas vezes no período de 24 horas ele tem que fazer uso da insulina? Bom, depende muito do tipo de insulina que esse paciente está usando. Quando a gente fala de insulina humana, NPH, uma insulina que vai durar em mais ou menos umas 12 horas, então ele teria que aplicar umas 2 vezes como insulina basal. Se eu pego uma insulina um pouquinho mais moderna, que falo de uma degludeca, que seria uma Tresiba ou uma Glargina, são insulinas que já têm aí 24 horas de tempo de ação. Então seria uma insulina basal, que ele usaria uma vezinha ao dia só. Quando a gente fala em insulina prandial, insulina rápida, aquela que controla a alimentação, habitualmente ele vai ter que aplicar a cada refeição principal. Então, café da manhã, almoço e jantar. Às vezes, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Varia muito de paciente para paciente, da rotina que ele tem. É importante a gente esclarecer agora, colocar-se muito bem. Qual a sintomatologia que o paciente pode apresentar quando ele está com a deficiência, com a falta de insulina? Com o seu diabetes descompensado? Descompensado. A gente diz que o quadro são as famosas polis. Poliúria, polidipsia e polifagia. O que eu quero dizer com isso? É um paciente que sente muita sede, é um paciente que urina muito e um paciente que tem um aumento do seu apetite. E apesar desse aumento de apetite, é um paciente que começa a perder peso, né? Então seriam os principais sintomas do paciente que abre o quadro, principalmente do diabetes tipo 1, que abre um quadro mais agudo, mais evidente. Ele não passa muito por aquela fase de pré-diabetes. Ele abre um quadro já de hiperglicemia mais importante, mais sintomática do que o diabético tipo 2. Por exemplo, os pais que têm crianças, quando que ele pode desconfiar que uma criança é portadora de diabetes? Eu acho que o que chama mais atenção, o que é mais evidente para esses pais é o aumento do volume de urina. A criança faz muito xixi, né? Então, eu tenho um casinho que é interessante, na verdade impactante, porque o pacientezinho abriu um quadro de diabetes e começou a fazer mais xixi. E a mãe ficou preocupada e achou que o menino estava fazendo aquilo para chamar a atenção, né? Até que, não, você não está com vontade de fazer xixi, não precisa fazer isso para chamar a atenção. Até que ela ficou um pouco mais atenta, que esse menino estava não só urinando mais, como bebendo mais água, urinando mais, quando bebendo mais água. E daí ela procurou atendimento e fez o diagnóstico. Mas acho que o que salta aos olhos é esse aumento do volume urinário. A criança vai acabar fazendo mais xixi do que o habitual. Muito importante esse detalhe, né? E a criança que muitas vezes tem muita sede, toma muita água, pode despertar também atenção para isso? Também pode despertar atenção. Então, as famosas polis, né? O aumento da sede, a polidipsia, e o aumento do volume de urina, que seria a poliúria, e também esse aumento de apetite, que é a polifagia. Num segundo momento, esse paciente começa a perder peso. Então, salta aos olhos também de uma mãe quando o seu filho, apesar de estar se alimentando, ele começa a perder peso, né? Isso é um detalhe importante também. E daí essa mãe acaba procurando atendimento e a gente acaba fazendo esse diagnóstico. E alimentação, existe alguma restrição, um tipo de alimentação? Bom, quando a gente tem um paciente que perdeu a capacidade de controlar a sua glicemia, a gente tem que cuidar muito de dieta. Existem alguns alimentos que
descompensam mais e outros que descompensam menos. O paciente não tem nenhuma restrição, ele não tem nenhuma proibição. Ele tem que saber que aquele alimento que descompensa mais a glicose, ele vai ter que ser contrabalançado pelo ajuste da dose de insulina, né? E o alimento que descompensa menos, ele vai consequentemente usar menos insulina. Então é tudo educação desse paciente. É claro, se a gente está diante de um paciente que tem diabetes tipo 1, ele não tem uma dieta livre, ele não pode estar usando aqueles alimentos que descompensam glicose rotineiramente e tentando corrigir isso com insulina o tempo todo. Mas ele não chega a ser proibido de comer qualquer coisa. A palavra é equilíbrio. Muito bem. Olha, tá muito interessante o nosso bate-papo hoje aqui. Vamos para o intervalo e já retornamos já para o próximo tópico.